Uma mulher chega em casa e encontra a mala na porta. O marido a expulsa com frieza, trocou-a por uma amante mais jovem só para vê-la sofrer. Traída, sem dinheiro e humilhada, ela desaparece. Anos depois, reaparece ao lado do seu chefe milionário, grávida, pronta para encarar o homem que tentou destruí-la. Mas nada prepara o ex-marido para o que está prestes a acontecer. Antes de começarmos essa história impactante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A mala estava na porta, rosa, com rodinhas arranhadas e a alça frouxa. Diana demorou 3 segundos para entender o que aquilo significava, mais 2 para a ficha cair. O carro de Bruno ainda estava na garagem. Ela empurrou a porta com força. O trinco cedeu com um estalo seco. Bruno! A voz saiu tremida, quase num sussurro. Ele estava no sofá, como se nada estivesse fora do normal. Camisa social azul, a mesma que ela lavara 2 dias antes. Copo de uísque na mão. A TV ligada em um jogo que ele claramente não estava assistindo. A mala, Diana, tá tudo aí dentro, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Ela congelou. O ar ficou espesso, o silêncio esticando como borracha prestes a arrebentar. Como assim, tá tudo aí dentro? Bruno finalmente a olhou. O olhar era seco, desidratado de qualquer afeto. Eu cansei. Não dá mais. Não tem amor. Não tem mais nada. Quero o divórcio. A cabeça dela girou. O quê? Você tá brincando, né? Bruno, a gente teve uma briga. Só isso. Ele riu com desdém. Briga, Diana? Eu tô com outra pessoa. Silêncio. Só o som abafado da torcida na TV. O quê? Já faz uns meses. A gente se conheceu na clínica. Nutricionista nova. Linda, cheia de vida. O oposto de você nos últimos tempos. Ela sentiu o corpo inteiro tremer. Você tá me trocando? Ele se levantou devagar. Não gritou. Bruno nunca gritava. Ele feria com precisão, como bisturi. Não é uma troca, Diana. É evolução. Eu quero viver. Você tá parada no tempo, sempre reclamando, sempre cansada, acomodada. E não tenta dizer que é culpa minha. Eu avisei. Eu dei sinais. Ela deu um passo para trás como se cada palavra fosse um empurrão. Você esvaziou a conta. Eu fui fazer compra hoje e... Bruno deu um gole no uísque. Peguei o que era meu. Você nunca trabalhou, lembra? Esse dinheiro fui eu que coloquei lá. Era nossa vida, ela gritou. Ele deu de ombros. Agora é minha. Diana cambaleou até a cadeira mais próxima. Sentou sem pensar. O chão parecia girar, a garganta seca, a dor vinha em ondas. E os anos juntos, tudo o que a gente construiu, ela murmurou. Bruno a encarou com frieza. Eu construí. Você acompanhou. Não é a mesma coisa. Por um momento, o silêncio virou prisão. Diana não conseguia se mexer. Queria vomitar. Queria sumir. Você vai se arrepender. Ela sussurrou, sem nem acreditar no que dizia. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso cheio de pena. Acho que não. Ela levantou. Pegou a mala com as mãos trêmulas. Lágrimas escorriam, mas ela não limpava. Como se admitir que estava chorando fosse mais digno do que esconder. Eu vou, mas você vai lembrar desse dia. Vai lembrar quando ela te largar. Vai lembrar quando perceber o que perdeu. Bruno virou as costas antes de ouvir. Chovia quando ela saiu. Claro que chovia. Diana arrastou a mala até a calçada, encharcada em segundos. Ligou para Lúcia. A amiga atendeu no segundo toque. Lu, ele me largou. Botou minha mala na porta. Tá com outra. Silêncio do outro lado. Então, a voz firme. Vem pra cá. Agora. Lúcia morava num apartamento pequeno, mas com energia de abraço. Diana chegou molhada, tremendo. Não quis falar muito. Só se deitou no sofá e chorou. Por horas. Até o sono forçado vencer o luto do que nem teve tempo de virar memória. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol. Rosto inchado, roupa amarrotada. A mente, uma neblina densa.
Lúcia entrou com uma xícara de chá e pão torrado. Bebe isso e come, nem que seja forçado. Diana obedeceu em silêncio. Ele te bloqueou, Lúcia disse, checando o celular. No WhatsApp. E mudou a senha do app do banco. Diana soltou um riso curto, sem humor. Que classe, né? Escuta, você vai precisar de ajuda legal. E vai precisar trabalhar. Eu sei que é cedo para falar isso, mas... Eu sei. Ela interrompeu. Eu vou me mexer. Eu tenho que me mexer. Os dias seguintes foram uma sucessão de tentativas frustradas. Currículos enviados, silêncios de volta, rejeições. Você ficou muito tempo fora do mercado. Estamos buscando alguém com experiência mais recente. Seu perfil é ótimo, mas temos outra candidata mais adequada. Diana ouvia tudo com a alma anestesiada. Bruno postava fotos com a nova nutricionista. Viagens, vinhos, poses com legendas motivacionais. Ele parece estar comemorando o divórcio, disse Lúcia indignada. Ele venceu, ele me quebrou. Diana respondeu amarga. Não, Diana, ele só deu o primeiro golpe. Quem decide se você vai cair ou levantar é você. 2 semanas depois, Lúcia chegou com uma proposta. Tem uma vaga de assistente onde trabalho. É puxado. O chefe é um ogro. Mas é uma chance. Eu consigo te encaixar numa entrevista. Diana hesitou. Olhou para si mesma. Unhas roídas, olheiras profundas, coração ainda estraçalhado. Mas ela não tinha escolha. Era isso ou continuar se afundando. Eu topo. A sala de espera da Delmarco Soluções era fria, moderna, impecável. Diana esperava com a postura tensa de quem teme ser desmascarada como uma fraude. Eduardo Delmarco entrou pontual. Alto, elegante, olhar que parecia atravessar a alma. Diana Oliveira? Sim, me acompanhe. A entrevista durou 18 minutos. Ele não sorriu, não deu abertura. Vejo potencial, mas você está há muito tempo fora do jogo. Por que deveria apostar em você? Ela respirou fundo. Porque não tenho nada a perder. E quem não tem nada a perder dá tudo de si. Silêncio. Ele se levantou. Você começa na segunda. Diana saiu do prédio com as pernas bambas. A primeira vitória. Pequena, mas sua. Ela não sabia ainda, mas aquela porta que se abria seria o começo de algo que nem ela ousava imaginar. O sofá de Lúcia era estreito, mas naquele momento parecia um refúgio de luxo. Diana acordou com a luz entrando pela fresta da cortina e o cheiro de café vindo da cozinha. Tinha dormido de roupa, com o corpo encolhido, como quem se protege até de si mesma. Ela se sentou devagar, os olhos ainda embaçados. A cabeça latejava. Lúcia apareceu com um copo d'água e uma expressão que misturava carinho e urgência. Você dormiu 12 horas direto, disse entregando o copo. Diana pegou sem responder. Seus olhos estavam secos, mas o peito parecia cheio de concreto. Consegue comer algo? Não tô com fome. Tenta pelo menos um pedaço de pão. Você precisa se manter de pé, Diana. Ela forçou um meio sorriso, mas era só o fantasma de um gesto. Mais tarde, sentada à mesa, Diana fitava a tela do notebook emprestado. Abriu o site de vagas, digitou assistente administrativa e clicou em buscar. A lista era longa, mas tudo parecia distante, como uma língua que ela não falava mais. Faz anos que eu não atualizo meu currículo, murmurou. Lúcia puxou uma cadeira ao lado dela. A gente começa por isso. Me mostra o último que você tem. Diana vasculhou na nuvem e encontrou um arquivo com data de 7 anos atrás. Abriu. A formatação estava ultrapassada. A última experiência, gerente de relacionamento em loja de cosméticos. Isso parece ter sido numa outra vida, disse sem ironia. Lúcia sorriu com empatia. Mas agora é a vida de novo. Vamos dar uma polida nisso. Enquanto editavam o currículo, Diana tentava afastar os pensamentos. Mas eles voltavam, como se a mente não quisesse que ela esquecesse. Flashbacks vinham em rajadas desordenadas. Bruno gritando por um jantar atrasado.
Ele reclamando do vestido sem graça que ela usava em uma festa da empresa. As piadas venenosas sobre ela ter desistido de ser mulher depois dos 35. E ela, calada, sempre tentando entender, justificando tudo com um "ele está estressado". Agora, olhando de fora, via o que nunca quis encarar. Ela viveu em silêncio o próprio apagamento. "Você está longe", disse Lúcia, chamando-a de volta. Diana assentiu. Só, lembrando, Lúcia não perguntou o quê. Só pousou a mão sobre a dela, firme. "Você está aqui agora, comigo, e a gente vai virar essa página. 3 currículos enviados, nenhuma resposta." No segundo dia, Diana vestiu uma camisa limpa de Lúcia e foi até uma entrevista em um pequeno escritório contábil. A recepcionista a olhou de cima a baixo com desconfiança. O gestor era um homem que mal a encarava. "Você ficou quanto tempo afastada do mercado?" Ele perguntou. "Quase 7 anos, mas nesse tempo eu cuidei de casa, organizei finanças familiares, fiz cursos online de gestão." Ele ergueu as sobrancelhas como se dissesse: "Legal, mas não é o suficiente. Infelizmente estamos buscando alguém com atuação mais recente. Boa sorte." Diana saiu com um nó na garganta. O sol forte da manhã batia em seu rosto como uma afronta. De noite, chorou no banheiro em silêncio, com a luz apagada. O barulho do chuveiro abafava os soluços. Ela se abraçava, sentada no chão molhado. A imagem dela mesma no espelho era quase irreconhecível. Não era só o rosto cansado, os cabelos desarrumados. Era o olhar. Um olhar que não sabia mais quem era. No terceiro dia, Lúcia a levou para caminhar. "Você precisa de ar", insistiu. Foram a um parque próximo. Diana observava as famílias, os cachorros, os casais, e sentia uma distância brutal entre ela e aquilo tudo, como se tivesse sido arrancada de um mundo onde antes pertencia. "Bruno parece outro nas redes", ela comentou, tentando soar indiferente. "Rede social é um teatro, você sabe disso." "É, mas ele está brilhando e eu tô aqui, um passo do fundo do poço." "Você não caiu, Diana, você foi empurrada e mesmo assim está tentando levantar." A resposta de Lúcia foi firme. Não era consolo, era verdade, crua. Naquela noite, Diana se deitou cedo, mas não dormiu. A cabeça era um redemoinho. A pergunta martelava: "Como eu me deixei chegar aqui?" E a resposta, tão dolorida quanto simples: "Eu achei que amar era suportar tudo calada." Mas agora ela sabia. Precisava amar a si mesma com mais urgência do que nunca. Na manhã seguinte, ela acordou com um impulso novo, fraco, mas diferente, como uma brisa em dia abafado. "Me ajuda a tirar uma foto decente?" pediu a Lúcia. "O quê?" "Pro LinkedIn e pro currículo." Lúcia sorriu. Agora sim. Nos dias seguintes, Diana participou de mais entrevistas. Uma em uma escola de idiomas, outra em uma pequena agência de eventos. Em ambas, ouviu elogios vazios. "Seu perfil é ótimo, mas... Você é articulada, mas... Adoramos te conhecer, mas..." O "mas" era sempre um abismo. Mas ela continuou, porque algo nela havia mudado. Ela ainda não acreditava em si completamente, mas já não acreditava nas mentiras que Bruno plantara por anos. Uma semana após o início do exílio forçado, Lúcia apareceu com olhos brilhando. "Diana, consegui uma entrevista para você, na Delmarco." "Delmarco? Aquela empresa gigante?" "Sim, assistente administrativa. O chefe é difícil, mas a vaga é real, e a gente vai te preparar." Diana hesitou. O medo bateu forte, o mesmo medo de falhar, de ser exposta, de ser descartada de novo. Mas ela não disse não, porque pela primeira vez em muito tempo havia uma fagulha. Naquela noite, deitada no sofá, ela fechou os olhos e mentalizou: "Eu vou entrar naquela sala. Eu vou tentar, mesmo tremendo, mesmo com medo, porque é isso ou nada." E o nada ela já conhecia bem demais. Naquela segunda-feira, o despertador tocou às 6 horas, mas Diana já estava acordada, não dormira quase nada.
Vestiu a melhor roupa que Lúcia pôde emprestar. Uma camisa branca levemente folgada, calça preta bem passada, maquiagem leve, cabelo preso num coque improvisado. O nervosismo apertava o estômago. Toma isso aqui. Lúcia estendeu um chá calmante. Não é mágica, mas pode ajudar. Diana bebeu em silêncio. Os olhos dela refletiam tensão e algo ainda mais profundo. Medo de fracassar de novo. Eu sei que parece impossível, mas se alguém pode te virar esse jogo, é você, Lúcia disse, antes do táxi chegar. O prédio da Delmarco Soluções Corporativas era um arranha-céu de vidro espelhado no centro empresarial da cidade. Ao entrar, Diana se sentiu pequena. Gente com crachás, celulares no ouvido, saltos batendo no piso brilhante. Tudo ali parecia urgente, rápido, certeiro. O oposto da confusão interna que ela carregava. Na recepção, entregou seu nome. A recepcionista digitou algo no sistema e disse: Sala 807, pode subir. O senhor Eduardo está esperando. Senhor Eduardo, só isso já gelou sua espinha. O elevador parecia lento demais. Enquanto subia, Diana tentava lembrar as falas que havia ensaiado com Lúcia. Palavras-chave: postura, olhar firme. Mas ao chegar no 8º andar e ver a porta com o nome Diretoria Executiva, tudo fugiu da mente. Uma secretária a conduziu até uma sala ampla, sóbria, com vista para os prédios ao redor. Eduardo Delmarco estava de pé, olhando pela janela. Quando se virou, parecia saído de outro mundo. Terno escuro impecável, expressão concentrada, olhar agudo. Diana Oliveira? Disse direto. Sim, bom dia. Ele não retribuiu o cumprimento. Indicou a cadeira à frente de sua mesa. Ela se sentou rígida. Você foi indicada pela Lúcia do setor de comunicação. Confio no julgamento dela, mas costumo avaliar por mim mesmo. Está há quanto tempo fora do mercado? 7 anos, respondeu, engolindo seco. Ele não disfarçou o arqueamento de sobrancelhas. Vejo aqui que seu último cargo foi em varejo. Desde então, cuidei da casa, da gestão financeira familiar, fiz alguns cursos online. Gestão doméstica é bem diferente da rotina aqui, cortou, sem agressividade, mas com frieza. Diana respirou fundo. Não podia travar. Eu sei. Mas nesses anos eu aprendi a ser multitarefa sob pressão. A organizar, administrar crises pequenas diariamente. Isso me deu uma base sólida para trabalhar com foco, responsabilidade e agilidade. Eduardo a encarou por alguns segundos, como se tentasse medir se aquilo era discurso decorado ou verdade sentida. Você tem filhos? Não. Alguma disponibilidade para viagens? Total. Ele consultou brevemente um documento sobre a mesa. Por que está tentando essa vaga agora? Diana sentiu um arrepio. Poderia mentir, dizer algo genérico, mas alguma coisa dentro dela, talvez cansaço, talvez dignidade, a fez falar com honestidade crua. Porque eu perdi tudo, e porque recomeçar aqui é minha única chance real de me reconstruir. O silêncio que seguiu foi mais cruel que uma resposta negativa. Eduardo apenas disse: obrigado. A gente entra em contato. Na saída, Diana desceu o elevador em câmera lenta. Mal notou as pessoas entrando e saindo ao seu redor. Quando pisou na calçada, sentou no primeiro banco que viu. Ali, em meio aos prédios, barulho de buzinas e passos apressados, ela pensou: foi minha última chance. E eu estraguei. No fim do dia, Lúcia entrou em casa correndo. E aí, como foi? Diana deu de ombros. Ele é frio. Não sorri. Perguntas objetivas, secas. Não faço ideia se fui bem ou se fui apenas mais uma. Lúcia mordeu o lábio inferior, pensativa. Ele é assim mesmo, meio máquina. Mas se ouviu o que você disse, ele vai lembrar. Diana riu, sem alegria. Duvido. Eu sou a candidata com 7 anos de lacuna no currículo. Isso fala mais alto do que qualquer frase bonita. Não fala, não, Lúcia rebateu. Você fala mais alto, você só não se escuta ainda. 3 dias depois, enquanto tomava café na caneca de esmalte que Lúcia usava como xodó,
O celular de Diana vibrou. Número desconhecido. Alô? Diana Oliveira? Sim. Aqui é da Delmarco. O senhor Eduardo gostaria de contar com você para a vaga de assistente administrativa. Pode começar na segunda? Ela não respondeu. Por segundos inteiros, o cérebro tentando processar, confirmar que aquilo era real. Claro, sim, posso sim, obrigada. Enviaremos os dados por e-mail. Bom dia. Diana desligou e ficou olhando para o telefone como se fosse um objeto mágico. Lúcia entrou na sala com um copo d'água. Você tá branca. O que houve? Diana levantou devagar, os olhos marejados. Eu consegui, Lu. Lúcia largou o copo e a abraçou forte. Diana desabou no ombro dela. Não era só pela vaga, era por tudo. Pela primeira resposta positiva, pela primeira faísca de reconstrução. Isso não é um emprego, ela murmurou. É um respiro, um começo. E ali, no meio do caos emocional dos últimos dias, pela primeira vez, Diana sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse chance de uma vida dela com ela mesma no controle. A sala de integração estava cheia de gente jovem, barulhenta e desinibida. Diana observava, silenciosa, com um crachá provisório pendurado no pescoço e o coração batendo como se estivesse prestes a ser reprovada em uma prova que nunca estudou. Na mesa da frente, 2 recém-contratados trocavam figurinhas sobre startups promissoras e meta de performance do trimestre. Ela não entendia metade dos termos. Naquele primeiro dia, Diana percebeu o óbvio, estava numa arena e não havia lugar reservado para quem hesitasse. O setor onde ela foi alocada ficava no 16º andar. Open space moderno, cheio de divisórias baixas, telões com gráficos e reuniões em pé. Tudo rápido, direto, eficiente. Ela recebeu um notebook corporativo e um e-mail institucional. Quando abriu o sistema interno, travou. Interface cheia de abas, atalhos, dashboards. Era como mergulhar em uma nave alienígena. Precisa de ajuda? Uma voz surgiu às costas. Diana virou-se e encontrou uma mulher de uns 20 e poucos anos. Loira platinada, roupa justa, batom vinho. Ela nem esperou resposta. Sou Melissa, assistente de projetos. Você é a recomendada da Lúcia, né? Isso, respondeu cautelosa. Melissa sorriu, ou algo parecido com um sorriso. Então, se quiser evitar gafes, a primeira regra é: nunca agende reunião sem falar com o Vinícius. Ele manda aqui, mesmo que o crachá diga que o chefe é outro. Diana agradeceu com um aceno, mas já sentia o desconforto se instalando. Melissa não estava ali para ajudar, estava mapeando. As primeiras tarefas eram básicas: atualizar planilhas, compilar relatórios, organizar cronogramas. Mas cada clique era uma prova, cada erro de formatação, um olhar torto. Na hora do almoço, Diana comeu sozinha. A maioria foi ao restaurante do térreo em grupo. Ela ficou na copa, com um sanduíche mal mastigado. Lúcia mandou uma mensagem: primeiro dia é sempre uma batalha. Aguenta, respira, observa. Na terça-feira, recebeu sua primeira cobrança direta de Eduardo. O e-mail era seco. Diana, o relatório de status está incompleto. Refaça com base nos critérios da pasta compartilhada. Aguardo até 16 horas. Ela refez e refez de novo. Só às 15 horas e 42 minutos conseguiu enviar algo que considerava aceitável. Às 14 horas, outro e-mail. Agora está correto. Siga esse padrão. Nada mais. Sem elogio, sem obrigado. Apenas instrução. Ela respirou fundo. Estava na selva. Quarta-feira, 11 horas. Melissa passou por sua mesa com um comentário venenoso. Cuidado com o anexo errado, Diana. Eduardo tem pavor de gente que erra arquivos. Fica de olho. Diana conferiu o e-mail 3 vezes. Estava certo. Mas a dúvida já havia sido plantada. A insegurança corroía. Na sexta-feira, Diana esqueceu de confirmar uma sala de reunião para um dos coordenadores.
O time teve que improvisar em outro andar. O coordenador, visivelmente irritado, passou por sua mesa sem disfarçar. Organização é pré-requisito aqui, tá? Ela engoliu o choro até chegar no banheiro, trancou-se na última cabine e deixou as lágrimas escorrerem. Talvez eu não esteja pronta, talvez isso seja grande demais para mim. Naquela noite, Lúcia a esperava em casa com 2 taças de vinho e um rosto preparado para escutar. Diana contou tudo. As falhas, os olhares, o medo constante de errar. Eu tô me sentindo uma impostora, Lu, como se eu tivesse invadido um mundo onde não pertenço. Lúcia ouviu em silêncio. Só respondeu quando Diana terminou de falar. E por que você acha que todos os outros ali pertencem? Porque tem 25 anos e falam feedback e deadline como se fossem mantras? Eles sabem o que estão fazendo. Eu não. Sabe sim. Só que você tá com vergonha de aprender. Diana a olhou surpresa. É isso. Você acha que precisa acertar tudo de primeira para merecer estar lá. Mas ninguém faz isso, nem eles. Você só tem que se permitir aprender. Lúcia se aproximou e segurou as mãos dela. Diana, você passou anos sendo diminuída em casa. Isso virou seu padrão. Mas aqui fora ninguém te conhece. Você pode ser o que quiser. Só não desista agora. Ainda é cedo demais para se render. Na segunda-feira seguinte, algo mudou. Pouco, mas suficiente. Diana chegou cedo. Releu instruções antigas. Anotou tudo. Assistiu a vídeos tutoriais sobre o sistema da empresa no YouTube. E quando Eduardo passou por sua mesa e pediu um resumo de uma planilha crítica para a tarde, ela disse: estará pronto em 1 hora. E cumpriu. Na quarta, uma crise. Um cliente importante teve problemas com um dos cronogramas enviados. A gerente de conta estava em reunião externa e ninguém da equipe conseguiu se alinhar com o setor de TI. O caos se instalou. Melissa estava nervosa. Vinícius saiu da sala com o rosto vermelho. Diana escutou, analisou e lembrou de uma aba esquecida do sistema que poderia conter o backup automático das atualizações anteriores. Achou. Reenviou. 5 minutos depois, o cliente respondeu com um obrigado direto. Eduardo apareceu ao lado dela de repente. Foi você? Ela assentiu incerta. Como soube? Vasculhei o sistema. Vi que havia uma aba com rastreio de revisões. Achei o último ponto antes do erro. Ele não sorriu, mas assentiu uma vez. Boa leitura de crise. Continue assim. E foi embora, mas Diana sabia. Aquele foi seu primeiro passo real. Diana estava na copa do escritório mexendo o café sem açúcar, quando Lúcia entrou apressada, o celular em punho. Você viu isso? Diana arqueou as sobrancelhas. Lúcia virou a tela para ela. Era uma publicação no Instagram de Bruno. Uma foto tirada em um hotel de luxo à beira-mar, ao lado da nova namorada, loira, magra, pele bronzeada. A legenda: a vida sorri para quem sabe recomeçar. E o merecimento. Diana ficou alguns segundos olhando a imagem. A primeira reação foi raiva. Depois, uma pontada de incredulidade. E por fim, pena. Ele realmente acha que venceu, né? Claro que acha, Lúcia resmungou. Essa pose, essa legenda, é uma criança tentando provar algo. Diana soltou um riso seco. E tá conseguindo. Olha os comentários, gente dando parabéns. Casal lindo. Vocês merecem. Como se eu fosse o obstáculo da felicidade dele. Lúcia abaixou o celular. Diana, você sabe que rede social é novela. Ele tá encenando. E eu tô aqui encenando força todo dia para não desabar. Naquela tarde, uma surpresa a esperava. Durante a reunião de alinhamento semanal, Eduardo estava mais sério que o normal. O que vindo dele era dizer muito. Antes de encerrarmos, quero registrar um ponto, disse com a voz firme. A atuação da Diana na gestão do incidente com o cliente Matriz Oeste foi rápida, precisa e evitou uma perda considerável. Todos se viraram. Diana sentiu o rosto queimar. Não esperava. Eduardo continuou.
A partir da próxima semana, ela será realocada como auxiliar de projetos diretamente no time de coordenação. A decisão é minha, e é merecida. Um silêncio de choque tomou a sala. Melissa apertou os lábios. Vinícius evitou contato visual. Lúcia sorriu discretamente no fundo da sala. Diana só conseguiu murmurar: obrigada. Na mesa dela havia uma nova plaquinha. O nome igual, mas o título diferente. Auxiliar de projetos. Era só um título, mas pesava como um troféu. Nos dias seguintes, Diana começou a mudar pequenos hábitos. Passou a levantar 30 minutos mais cedo, escolher roupas com mais atenção, retocava a maquiagem com cuidado, não vaidade, um novo tipo de zelo. No espelho do banheiro do escritório, reparou que os olhos voltavam a ter brilho, pouco, mas havia algo lá. No perfil profissional, atualizou a foto. Lúcia havia tirado uma imagem bonita dela em frente ao espelho do elevador. Blazer escuro, expressão serena, postura firme. Tá parecendo até CEO, Lúcia brincou. Diana riu, mas gostou do que viu. Pela primeira vez em muito tempo, postou algo com orgulho. Recomeçar é mais difícil do que dizem, mas mais bonito do que parece. Do outro lado da cidade, Bruno rolava o feed antes de dormir quando viu a foto. Travou. Era Diana, com um olhar que ele não conhecia. Ele ampliou a imagem. Observou a maquiagem discreta, a segurança no olhar, o ambiente de fundo que claramente não era a casa da Lúcia. Leu os comentários. Viu parabéns e inspiração de verdade. Sentiu uma irritação que não sabia explicar. Jogou o celular no colchão e ficou olhando para o teto. Ela se arrumou para impressionar alguém? Murmurou sozinho. A namorada dormia ao lado, boca entreaberta, respiração alta. Bruno voltou a pegar o celular e clicou no perfil de Diana. Vasculhou. Nada demais. Discrição total. Mas algo ali o incomodava. Fez o que não deveria. Entrou no chat do WhatsApp. Tentou enviar um oi. A mensagem não saiu. Ela o havia bloqueado. Fechou o app com força. Quem ela pensa que é? Na segunda-feira, Diana chegou ao escritório com um novo crachá e mesa nova. Eduardo passou por ela e fez um gesto com a cabeça. Sutil, mas era o equivalente a um aceno respeitoso vindo dele. Na nova equipe, as reuniões eram intensas, mas ela estava começando a se adaptar. Diana, você pode revisar os números da planilha 3.2 e apresentar as variações até quarta? Claro. A resposta saiu firme. Natural. Aos poucos, aquela mulher que chorava no banheiro e se encolhia diante dos outros começava a desaparecer. Não completamente, mas o suficiente para que ela voltasse a se reconhecer. No fim do expediente, Lúcia a esperou no saguão. Tá diferente, comentou enquanto esperavam o elevador. O quê? Você, o jeito que anda, como fala, tem outra energia. Depende, ainda sinto medo, sabia? E isso é ótimo. Só os corajosos sentem medo e continuam mesmo assim. O elevador chegou. Diana entrou sorrindo. Por dentro, uma sensação nova começava a crescer. Algo parecido com dignidade. Algo que ela achava que Bruno tinha levado embora. As luzes do 16º andar estavam quase todas apagadas. Só a tela do computador de Diana continuava acesa, iluminando o rosto concentrado dela, enquanto digitava com velocidade contida, os olhos alternando entre a planilha e a aba de e-mail. A maior parte dos colegas já tinha ido embora. Melissa passara por ela minutos antes com um sorriso azedo. Cuidado para não virar paisagem. Eduardo adora funcionários que esquecem que têm vida. Diana não respondeu. Só continuou. A verdade é que ela não se importava de ficar. Havia algo quase terapêutico naquele silêncio corporativo, um contraste reconfortante em relação ao barulho interno que a acompanhava há semanas. O relatório do trimestre precisava estar pronto até às 22 horas. Eduardo fora claro no e-mail, sem atraso, apresentação 7h30 de amanhã. Era direto como sempre, mas agora havia nuances. Nas últimas semanas, Diana notava pequenas mudanças.
Mensagens um pouco mais cordiais, olhos que se demoravam um instante a mais. Comentários objetivos, sim, mas com um leve tom de respeito. Um reconhecimento que ela jamais recebera de Bruno. Por volta das 9h15, ela finalizou o documento. Leu tudo mais uma vez. Corrigiu detalhes. Formatou, releu. Antes de clicar em enviar, ficou alguns segundos com os dedos sobre o teclado. Pensou em escrever algo além do básico. Digitou: arquivo finalizado conforme solicitado. Caso precise de ajustes, estou à disposição. Boa noite, Eduardo. Depois apagou o nome, depois o boa noite. Reescreveu, hesitou. Deixou apenas arquivo finalizado, aguardo retorno. AT. Enviou. Na tela, a confirmação apareceu como sempre. Mensagem enviada com sucesso. Mas o que ela queria mesmo era saber se aquela mensagem, ou ela, causava algum impacto além da tarefa entregue. O prédio estava quieto quando ela saiu. O vento noturno soprava firme, como se a cidade respirasse mais forte depois das 23 horas. Na calçada, esperou o Uber e olhou para o alto. As janelas do prédio refletiam pontos de luz distantes. Um ou outro andar ainda aceso, como o dela. Pensou em Eduardo. Onde estaria agora? Ainda trabalhando? Em casa? Tinha algo na figura dele que mexia com ela de uma forma que ainda não sabia nomear. Não era atração simples, era respeito e, talvez, curiosidade. Já em casa, de banho tomado, cabelo preso e corpo coberto por um moletom largo, Diana deitou no sofá com o celular em mãos. Rolava o feed quase no automático, o olhar cansado. Fotos de colegas, notícias ruins, anúncios repetitivos. Até que a tela acendeu com uma ligação. 3 da manhã. Número conhecido demais. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz pastosa, arrastada. É você? Ela fechou os olhos. Era Bruno. Bêbado. Bruno, são 3 da manhã. Eu sei. Desculpa. Eu só estava pensando. Não consegui dormir. O silêncio dela foi uma resposta seca. É que eu vi sua foto hoje. A do blazer preto. Você tá linda. Sério, tá diferente. Ela se sentou no sofá, acendeu a luz baixa da lateral. O peito apertado, mas não de saudade, de indignação. Bruno, por que você tá ligando? Porque eu tô mal. A menina lá, ela é louca. Some, grita, me bloqueia por nada. E eu fico aqui lembrando de como você era firme, calma, tão segura. Diana cerrou os olhos. A raiva subia devagar. Você tá me ligando para comparar? Não, não é isso. Eu só sinto falta da paz. De você, do seu jeito. Eu achei que queria outra coisa, mas talvez eu tenha errado. Ela se levantou, foi até a janela, olhou a rua escura lá embaixo. Você não errou, Bruno. Você fez escolhas e agora está colhendo o que plantou. Você ainda me odeia? Ela ficou em silêncio. Me responde. Eu não te odeio, mas eu também não te quero mais na minha vida. Só um café, Diana. Um almoço, para conversar, Bruno, vai dormir. E, por favor, não me liga mais bêbado. Ela desligou antes que ele respondesse. Ficou ali, de pé, com o celular ainda na mão, o coração acelerado. Não chorou. Não sentiu vontade. Era como se finalmente alguma coisa dentro dela tivesse se quebrado, ou talvez se libertado. Na manhã seguinte, o escritório estava agitado. Eduardo passou apressado por ela, acenando com a cabeça. Diana apenas acenou de volta, o coração ainda batendo rápido, mas por outros motivos agora. No almoço, ficaram sozinhos na copa. Sentaram em mesas diferentes, mas o silêncio entre eles parecia carregado de algo não dito. Dormiu bem? Ele perguntou de repente, sem tirar os olhos do copo de suco. Ela hesitou. Depois riu, levemente. Nem tanto. Trabalho? Ex-marido. Ele assentiu. Silêncio de novo. Ele ligou? Ela ergueu os olhos. Surpresa. Como sabe? Olhar cansado. E você nunca chega atrasada, mas hoje chegou 2 minutos depois. Ela riu.
Muito observador, Eduardo. É meu trabalho, disse com um meio sorriso. Silêncio de novo. Se quiser mudar os horários da próxima semana, me avisa. Posso flexibilizar. Ela olhou para ele com mais atenção. O tom era neutro, mas havia cuidado. Tá tudo bem, de verdade. Só noite ruim. Entendo. Ficaram mais um minuto em silêncio. Então ele se levantou. Bom almoço, Diana. E saiu. Mas ela percebeu que ele olhou de novo antes de atravessar a porta. Naquela noite, ao chegar em casa, Diana se deitou no sofá com um caderno no colo. Escreveu uma única pergunta no topo da página. O que eu quero agora? Ficou olhando para aquilo por um tempo. A resposta não veio, mas pela primeira vez, ela se permitiu perguntar. E isso, por si só, já era um começo. Na manhã de quarta-feira, Diana ainda organizava os papéis da última apresentação quando Eduardo apareceu na porta de sua estação. Tenho um projeto novo com um cliente em Campinas. Preciso de alguém para acompanhar a reunião de alinhamento e fazer a ata com detalhes. Pode viajar comigo na sexta? Diana engoliu em seco. Uma viagem de trabalho, com Eduardo, sozinhos. Claro que posso. Ele assentiu e virou-se. Te envio os arquivos de preparação ainda hoje. A naturalidade com que ele disse aquilo contrastava com o redemoinho que ela sentiu por dentro. Na sexta, saíram do prédio da Delmarco às 10h15, dentro de um carro da empresa. Diana revisava os documentos no tablet, enquanto Eduardo dirigia com foco. No caminho, a conversa foi técnica, cronogramas, expectativas do cliente, pontos de atenção. Eduardo era metódico e Diana gostava disso, mas havia pausas no diálogo que pareciam carregar algo a mais. Um silêncio que dizia, ambos sabemos que há algo não dito aqui. A reunião com o cliente foi produtiva. Diana tomou nota de cada ponto, respondeu com precisão às perguntas dos gestores e Eduardo a elogiou discretamente ao final. Boa condução, ganhamos tempo com seu apoio. Era simples, mas dela arrancou um sorriso espontâneo. No início da noite, ainda na cidade, Eduardo sugeriu jantarem antes de pegar a estrada de volta. Ficar preso no trânsito de volta agora não vale a pena. Foram a um restaurante discreto, mesas com velas e paredes de pedra. Diana vestia um blazer vinho sobre uma blusa leve. Eduardo estava com a gravata afrouxada e os olhos mais serenos. Pediram vinho. Conversaram sobre música, filmes, literatura. Ela descobriu que ele gostava de ouvir jazz instrumental antes de dormir. Ele descobriu que ela lia Clarice Lispector quando queria se sentir menos perdida. Os dois riram da própria exaustão emocional, como se rir fosse o único jeito de não se desmanchar. Depois da sobremesa, o garçom trouxe a conta. Eduardo a empurrou com naturalidade para si. Você me salvou hoje na reunião, menos uma dor de cabeça. Considera isso como parte do agradecimento. Elogio vindo de você já é pagamento, mas... Aceito. Ele riu. E então, por um segundo, ficou sério. Você é boa, Diana, mais do que acha que é. E não tô falando só como funcionária. O silêncio ali teve peso. Ela não desviou os olhos. Obrigada, respondeu, baixa. Ele se inclinou um pouco, os olhos buscando os dela. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Ela sentiu. Ele também. O instante em que os rostos se aproximaram quase sem querer. Mas Eduardo recuou. Eu não posso. Ela sentiu o baque no peito. O olhar dele agora fugia, como se estivesse se punindo. Você trabalha comigo, responde a mim. Não é certo. Não é... ético. Ela apenas assentiu, constrangida. Claro, eu entendo. Não é sobre você, ele completou. É sobre o que eu preciso manter sob controle. A viagem de volta foi silenciosa. Não por mágoa, mas porque ambos estavam reorganizando tudo por dentro. Ela olhava pela janela. Ele mantinha os olhos na estrada, cada um em sua bolha. Na segunda-feira, o clima no escritório era neutro, cordial, educado, mas diferente.
Eduardo evitava conversas longas, respostas objetivas. Diana fingia que não notava, mas sentia. Até Lúcia comentou: ele tá mais seco que o normal ou é impressão minha? Talvez seja só o jeito dele. Diana respondeu, fingindo uma leveza que não sentia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bruno encarava outra realidade. A sala da corretora estava abafada. O gerente de investimentos evitava contato visual. Bruno, o fundo sofreu um impacto com a reestruturação da holding. Tivemos perdas superiores a 40% no último mês. Não foi algo previsto. Bruno apertou os dedos contra a têmpora. Eu investi metade da minha reserva nisso. A aplicação envolvia risco. Você assinou ciência disso no contrato. Eu fui orientado por vocês. A recomendação era de perfil moderado. O senhor optou por uma alocação mais agressiva. A conversa terminou com Bruno saindo do prédio, como quem apanhou sem levantar as mãos. O telefone tocava sem parar. O aluguel do apartamento de luxo estava atrasado. O cartão havia sido recusado em 3 locais na última semana. Ele entrou no carro e ligou o rádio. A mesma música pop tocava em looping. Mudou de estação. Nada que fizesse sentido. Parou em frente a um café e desceu. Sentou à mesa externa, pediu um expresso, pensou em Diana, no olhar dela naquela última foto que viu, no blazer, no olhar seguro, e algo se apertou. Ela seguia, crescia, enquanto ele afundava. Na Delmarco, Diana finalizava um relatório quando recebeu uma notificação. Seu relatório trimestral foi aprovado pela diretoria. Parabéns pelo desempenho. Sem assinatura, sem nome. Mas ela sabia que fora Eduardo quem aprovara. Guardou o celular. E mesmo sem resposta clara, sentiu que aquele elogio mudo era um começo, ou talvez um sinal de que as coisas não estavam tão enterradas quanto pareciam. A manhã começou como qualquer outra. Diana chegou cedo, cumprimentou os seguranças do prédio, subiu os 16 andares e preparou um café forte antes de abrir os e-mails. Tinha uma apresentação às 11 horas e precisava revisar os últimos dados antes da reunião. Tudo estava no ritmo habitual, até a recepcionista ligar para o ramal dela. Dona Diana, tem um homem aqui na portaria, Bruno Oliveira. Ele disse que é ex-marido da senhora e que precisa falar com urgência. O nome congelou o ar ao redor dela. Ele mencionou sobre o quê? Não, mas está insistente. Quer subir? Diana apertou os olhos, massageando a testa. Diga que não estou autorizando a entrada e que, se insistir, chame a segurança. A recepcionista hesitou. Ele está calmo, mas meio desesperado. Disse que não vai sair sem te ver. Diana ficou em silêncio por alguns segundos. Ela sabia o quanto Bruno podia ser persistente e manipulador. Estou descendo. O saguão estava movimentado, com funcionários entrando e saindo para reuniões externas. Bruno estava sentado num dos sofás perto da parede, as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Usava um blazer amarrotado, barba por fazer. Parecia menor do que Diana se lembrava. Quando a viu, levantou com pressa. Diana, obrigado por vir. Ela se manteve a 1 metro de distância. Os braços cruzados, o olhar firme. O que você quer? Só uns minutos. Prometo. Ela não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, indicando que falasse. Eu tô numa situação difícil, muito difícil. Aquela aplicação, eu perdi tudo. O aluguel, as contas, até o carro eu tive que devolver. E por que isso é problema meu? Bruno pareceu ofendido. Porque a gente teve uma vida juntos. Porque você me conheceu melhor que ninguém. Porque eu tô pedindo ajuda. Um empréstimo. Só para eu conseguir me reerguer. Não! Ele arregalou os olhos. Você nem ouviu quanto... Não importa o valor, Bruno. Eu não sou mais seu banco emocional, nem financeiro. Ele passou a mão pelos cabelos. Os olhos estavam vermelhos. Você tá com aquele cara, né? O chefão. Eu vi as fotos. Você mudou. Se arruma diferente. Tem brilho no olhar. Ela cruzou os braços mais forte. E o que isso tem a ver?
Tá usando isso para me jogar na cara que venceu. Eu não tô jogando nada na cara de ninguém. Eu só segui em frente. E agora você precisa fazer o mesmo. Me dá R$2.000. Só isso. Eu juro que pago. Ela deu um passo à frente, quase em sussurro. Você me deixou sem um centavo. Me pôs para fora da nossa casa com uma mala e um e-mail de banco vazio. E agora vem me pedir dinheiro? Eu tava cego, ele rebateu. Eu achei que estava buscando felicidade. Não, você estava buscando vaidade. E ela te largou quando a sua conta zerou. Bruno pareceu levar um soco. A pele dele empalideceu. Você mudou. Ainda bem. Atrás deles, passos ecoaram no mármore. Eduardo havia acabado de passar pela catraca. Parou ao perceber a cena. Diana percebeu a presença dele ao mesmo tempo em que Bruno virou o rosto. É ele, né? O novo Salvador. Eduardo manteve a postura, mas seus olhos estavam cravados em Bruno. Depois, suavemente, passaram para Diana. Ele não disse nada, apenas seguiu. Mas o impacto ficou. Bruno bufou. Você venceu, Diana, parabéns. Mas um dia, isso volta. A vida dá voltas. Sim, e uma delas me tirou de você. Ela virou as costas e foi embora. Na sala dela, o corpo ainda tremia. As mãos frias, mas o coração firme. Eduardo apareceu minutos depois, com uma expressão neutra. Tudo resolvido? Sim, um assunto antigo. Se precisar de intervalo ou de reagendar a reunião das 11 horas... Não, eu tô bem. Ele assentiu, mas não foi embora de imediato. Ninguém deveria carregar esse tipo de fantasma por muito tempo. Diana o olhou com surpresa. Mas às vezes a gente precisa encarar um último susto para realmente se libertar. Os olhos de Eduardo a fitaram por um segundo mais longo. Depois, ele saiu. Na apresentação das 11 horas, Diana foi impecável, organizada, direta, segura. Eduardo fez um comentário elogioso ao fim, mas discreto. Ótimo alinhamento, clara e objetiva. Continue assim. Mas Diana percebeu algo além. Ele passou a tratá-la com mais gentileza, com mais cuidado. As respostas dele tinham pausas. Os olhos buscavam os dela com mais frequência. Como se, ao testemunhar o embate no saguão, ele tivesse entendido algo que palavras não podiam explicar. Naquela noite, Diana chegou em casa e preparou um jantar leve. Sentou sozinha à mesa e, antes da primeira garfada, pegou o celular. Abriu a galeria. Apagou a última foto de Bruno que ainda restava ali. Depois foi até a lixeira e excluiu de vez. Olhou o próprio reflexo na janela. E pensou, eu não preciso mais de fantasmas para lembrar quem eu sou. Ela estava viva, inteira, e agora livre. As paredes da sala de reunião refletiam o brilho da manhã. Diana segurava os relatórios com as mãos firmes, mas por dentro o coração batia como se ela fosse saltar de um penhasco. O projeto em suas mãos era o mais ousado que já propusera. Um plano de reformulação dos processos de atendimento ao cliente, com foco em agilidade e integração entre setores. Algo que ela desenvolvera em silêncio após semanas observando gargalos e registrando ideias em cadernos escondidos entre uma tarefa e outra. A apresentação era para a diretoria sênior. Eduardo estava ali, ao lado do CEO e de mais 3 membros estratégicos. Ela já havia sido testada antes, mas não assim, não nesse nível. Bom dia. Começou com a voz controlada. Eu sei que há muitos projetos circulando, mas o que vou apresentar hoje não exige um novo orçamento. Exige visão. A sala silenciou. Todos olharam. Observando os últimos 3 trimestres, identifiquei um padrão. Os principais clientes estão mais exigentes, mas também mais suscetíveis a rupturas por falhas simples de comunicação. O que proponho é uma ponte direta entre operação e relacionamento. Menos e-mails, mais integração, menos burocracia. Mais resposta imediata. Ela passou pelos slides com clareza, sem tropeços. Apontou números, simulou casos reais. Terminou com:
Não se trata de um plano complexo, se trata de ouvir o que os dados e os clientes estão gritando e agir agora. Quando terminou, havia um silêncio denso na sala. Então o CEO foi o primeiro a falar. Excelente leitura de cenário. Outro diretor comentou. Direto, enxuto e aplicável. Não vemos isso com frequência. Eduardo apenas disse: revisem o material e comecem a estruturar o piloto com a equipe da coordenadoria. Diana será a responsável. Ela quase não entendeu na hora. Coordenadoria? Repetiu. Eduardo olhou diretamente para ela. A partir de hoje, você assume como coordenadora de projetos operacionais. Nomeação oficial sai no fim do dia. Parabéns. Diana saiu da sala com a cabeça girando. Lúcia a encontrou no corredor, quase correndo. Você conseguiu? Perguntou ansiosa. Diana apenas assentiu. Um sorriso crescendo no rosto, como quem acabara de escapar de um terremoto. Eu consegui. Eu sou coordenadora. Lúcia a abraçou forte. Isso é só o começo. Mais tarde, já no escritório novo, uma mesa maior, uma divisória exclusiva, um crachá atualizado. Eduardo apareceu. Bateu de leve na divisória e esperou que ela levantasse o olhar. Pode me acompanhar até a sala de reunião 4? Ela assentiu. Lá dentro, a porta fechada. O ar-condicionado sussurrando. Sente-se, ele disse. Ela obedeceu. Estava pronta para receber orientações sobre o projeto, talvez uma lista de demandas. Mas Eduardo a surpreendeu. Você me impressionou, Diana. Eu já esperava uma boa entrega, mas você superou todas as expectativas. Ela sorriu, tímida. Eu só queria mostrar que posso mais do que a função. Você já provou isso há muito tempo. Ele deu 2 passos até a mesa, apoiando-se nela. O olhar era diferente agora, menos rígido, mais humano. E eu queria dizer isso pessoalmente, longe das formalidades. Diana assentiu, sentindo o coração acelerar. Obrigada por confiar. Houve uma pausa, longa, intensa. Ele deu mais um passo. Ela ficou de pé. Os olhos se encontraram com tanta firmeza que tudo o que havia ao redor desapareceu. E então, sem perguntas, sem dúvidas, Eduardo a beijou. Foi um beijo breve, contido, mas cheio de uma ternura que ela não esperava dele. Ela retribuiu, sem hesitar. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela e sussurrou: se você quiser, a gente vai com calma, mas eu não vou fingir que isso não está acontecendo. Ela respondeu com um sussurro também. Nem eu. Os dias seguintes foram um equilíbrio entre profissionalismo e algo novo, secreto, delicado. No escritório, eles mantinham distância protocolar. Nos bastidores, trocavam mensagens sutis, saíam para cafés rápidos após o expediente e, nas noites de sexta, se permitiam um jantar ou um filme na casa dele. O romance florescia sem pressa, sem jogos. Era cuidado, era respeito. Pela primeira vez, Diana sentia que era vista inteira, não como extensão de alguém, não como apêndice emocional, mas como mulher, como igual. Enquanto isso, Bruno vivia um processo oposto. Tentou marcar encontros com antigos amigos da época dos negócios. Recebeu respostas evasivas, silêncios. Num almoço com um antigo colega de diretoria, ouviu algo que o derrubou. Você andou fazendo escolhas ruins, Bruno. E sabe como é? O mercado tem memória. Até os convites para festas e eventos desapareceram. Os grupos de WhatsApp silenciaram. Até sua nova namorada, aquela com quem trocara Diana, começou a desaparecer com frequência. Respostas curtas, sumiços no fim de semana, desculpas esfarrapadas. Bruno começou a perceber. Ele não era mais um nome influente. Era um peso, um lembrete de fracasso. Na Delmarco, Diana saía da reunião semanal quando recebeu uma notificação no celular. Eduardo havia enviado uma mensagem simples. Hoje, vinho branco ou tinto? Ela sorriu sozinha, sentindo a leveza de quem, após tanto peso, redescobre o sabor da escolha. Diana observava a pequena embalagem branca sobre a pia do banheiro.
As duas linhas vermelhas pareciam piscar como sinal de alerta, embora estivessem ali, imóveis. Ela não chorou. Também não sorriu. Ficou apenas olhando, como se tentasse assimilar um idioma novo que seu corpo acabara de falar. Grávida. De novo, como um eco que não queria cessar. Grávida. Fechou a tampa do teste, lavou o rosto e sentou-se no chão frio do banheiro. O silêncio da casa era quase agressivo. Ali, sozinha, o pensamento rodava em círculos. E agora? Na manhã seguinte, chegou ao trabalho como sempre. Pontual, composta, vestindo um vestido azul escuro com um leve casaco bege. Mas por dentro era só caos. Ao ver Eduardo no café da Copa, seu estômago virou. Ele sorriu com aquele meio sorriso de sempre que antes aquecia. Agora, causava vertigem. Durante todo o dia, tentou se concentrar nos números, nas planilhas, nas demandas, mas o pensamento voltava em espiral. Como contar? Quando? E se ele não quiser? E se isso estragar tudo? Quando o expediente terminou, ela esperou até a maioria sair, depois bateu na porta da sala dele. Tem 1 minuto? Eduardo olhou o relógio e assentiu. Claro. Entra. Ela fechou a porta atrás de si. O coração batia nos ouvidos. Eu preciso te contar algo. E é importante. Ele largou a caneta. Ficou alerta. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Muito fundo. Eu estou grávida. O silêncio foi imediato, como se o ar da sala tivesse sido sugado. Ele não disse nada por longos segundos. Apenas a olhava. O rosto imóvel. Os olhos arregalados. Você tem certeza? Ela assentiu. 2 testes. E eu vou fazer os exames amanhã. Mas não há dúvida. Eduardo se encostou na cadeira. Passou a mão no rosto, respirando fundo agora ele. Certo. Murmurou como quem tenta alcançar um pensamento correndo. Eu sei que é inesperado, ela disse. Que muda tudo e que complica. Ele a interrompeu. Não complica. É só muito para processar agora. Não me entenda mal, disse rápido. Eu não vou fugir disso. Não sou esse tipo de homem. Só preciso de um tempo. Um dia, talvez. Ela assentiu. Queria chorar, mas manteve-se firme. Eu não espero promessas. Só precisava que você soubesse. Antes de sair, ele a segurou de leve pelo braço. Diana, a gente vai lidar com isso, juntos, ok? Ela apenas assentiu, mas saiu com o peito mais leve e mais cheio de medo. Nos dias seguintes, o clima entre os dois foi de cautela. O afeto continuava ali, mas os gestos tornaram-se mais econômicos, menos espontâneos. Ela compreendia. Ele era um homem metódico, racional, e agora tinham um universo inteiro de decisões pela frente. Mas o maior problema não veio dele, veio dos olhares. Na semana seguinte, após ir a uma consulta médica e voltar para o escritório com um atestado, ouviu comentários abafados no corredor. Já viu a coordenadora nova? Subiu rápido demais, não acha? Dizem que ela é próxima demais do Eduardo. Diana fingia não ouvir, mas ouvia. O som de veneno camuflado em sorrisos. Numa reunião, notou o diretor comercial desviando os olhos com um esgar disfarçado quando ela mencionou reorganizações futuras. Depois, Melissa comentou casualmente enquanto pegavam café. Ouvi que você andou passando mal. Gravidez? Que coincidência, né? Justo agora que subiu na empresa. Diana mordeu o lábio. Coincidência. Ou só a vida acontecendo. Melissa sorriu com os dentes. Claro, a vida é cheia de surpresas. Ela virou as costas. Diana sentiu o sangue esquentar. Não era só preconceito. Era julgamento. E vinha disfarçado de educação. No fim da tarde, entrou na sala de Eduardo. Precisamos conversar sobre o ambiente. Ele fechou o notebook. Algo específico? Sim, eu estou ouvindo insinuações. Sobre minha gravidez, sobre minha promoção. E não vai demorar até isso virar um problema visível. Eduardo franziu o senho. Está sendo pressionada? Não diretamente, mas o clima está mudando, já mudou.
Ele se levantou. Eu vou falar com a diretoria, garantir que você receba respeito e respaldo. Ela assentiu, mas sabia. Não era só ele que precisava agir. Era ela também. Ela não queria ser vista como a mulher promovida por causa do chefe. Ela era mais que isso. Sempre foi. E agora precisava provar. Não para eles, mas para si mesma. Naquela noite, sentada na cama, mãos no ventre ainda liso, Diana sentiu uma força nova crescendo ali. Não era apenas um filho que se formava, era uma nova versão dela mesma. Mais corajosa, mais silenciosa, mas impossível de ignorar. O silêncio na sala da diretoria era incômodo. Diana terminara sua apresentação. Uma proposta objetiva, embasada e detalhada para a implementação de um programa interno de apoio à maternidade. Licença estendida, flexibilidade de horários e salas de apoio à amamentação. Ela segurava o controle do projetor com firmeza, o coração martelando. A ideia vinha sendo maturada há semanas e agora era real. Senhores, estamos em 2025. Falar em produtividade sem falar em saúde mental, suporte e equilíbrio familiar é anacrônico. E a verdade é, a maioria das nossas colaboradoras simplesmente abandona a carreira após a maternidade. Isso tem custo, humano e financeiro. Silêncio. Um dos diretores, aquele que nunca olhava mulheres nos olhos durante reuniões, pigarreou. A proposta é interessante. Mas vamos ser sinceros, isso é mais bandeira pessoal do que necessidade da empresa. Você tem dados para justificar esse tipo de gasto? Outro questionou. Não podemos virar um centro de acolhimento familiar, com todo respeito. Eduardo estava ali, mas deixou que ela respondesse. Tenho dados, sim. E mais, tenho depoimentos. Vocês sabiam que 5 das últimas 7 mulheres que se afastaram após licença maternidade pediram desligamento em até 3 meses? Todas por incompatibilidade entre retorno ao trabalho e cuidado com o bebê. O mesmo diretor soltou um meio sorriso. Às vezes, é melhor dar um tempo maior, uma licença prolongada, quem sabe. Assim, desacelera e pensa melhor. Diana manteve o tom calmo, mas seu sangue fervia. Desacelerar não é o problema. É a sugestão de que precisamos ser tiradas da pista para não atrapalhar a corrida. Eduardo, enfim, interveio. Diana está propondo algo com base em números, experiências concretas e, principalmente, visão de futuro. Se queremos manter talentos, precisamos olhar para essas questões. Ou vamos continuar perdendo profissionais de excelência porque nos recusamos a adaptar um sistema que claramente falha. Os olhares na mesa se cruzaram incômodos. Alguém murmurou. Talvez devêssemos montar um comitê para estudar. Diana se adiantou. Ou talvez devêssemos fazer. No corredor, após a reunião, Eduardo a alcançou. Você foi precisa e corajosa. Nem todos acharam isso. Eu não esperava menos deles. Mas agora você começou algo. Eles vão ter que se mexer. Ela assentiu. Mas sabia, o embate estava longe de acabar. Nas semanas seguintes, a gravidez de Diana tornou-se pública. Não por ela, mas pelas paredes por onde fofocas vazam como vapor. Um boato aqui, um cochicho ali. Logo, ela começou a notar as reações. Executivos que antes a cumprimentavam com firmeza, agora desviavam o olhar. Convites para reuniões importantes começaram a desaparecer. Propostas de viagens foram redirecionadas. Aos poucos, estavam tentando empurrá-la para um limbo elegante, longe dos olhos, das decisões e do crescimento. Na Copa, uma gerente de outro setor comentou, sem disfarce: acho bonito você querer continuar ativa. Mas já pensou no bebê? Trabalhar assim, nesse ritmo? Diana sorriu sem mostrar os dentes. Já, e o bebê vai crescer sabendo que a mãe dele não aceitou ser encaixotada. Na sala dela, os dias eram de escrita e guerra.
Diana começou a coletar depoimentos anônimos de funcionárias da empresa, relatos duros de mães que se sentiram invisíveis após a licença. Montou uma segunda proposta, enxuta, mais fácil de aplicar, com fases de implementação. Quis mostrar que havia solução, não só demanda. Eduardo a acompanhava, mas os dois sabiam que aquele embate ia além da empresa. Era cultural, estrutural. E ela, agora, estava no centro do furacão. Numa reunião de alinhamento com o setor de RH, um gerente sugeriu, com falsa gentileza, que Diana poderia antecipar o afastamento. Às vezes o corpo fala, né? E talvez seja hora de se permitir descansar. Ela cruzou as mãos sobre a barriga, que agora começava a tomar forma. Meu corpo fala sim, e o que ele está dizendo é: lute. Naquela noite em casa, Diana se sentou com Eduardo na varanda. O ar estava leve, mas o silêncio era pesado. Você não precisa provar nada para ninguém, ele disse. Eu sei, mas eu quero. Por você, por mim, pela minha filha, pela Lúcia, por todas que passam por isso e calam. Ele se aproximou, segurou a mão dela com cuidado. Você não tem ideia do quanto me orgulho de você. Ela o olhou com suavidade. Nem eu tinha ideia do quanto eu podia ser forte. Nos dias que se seguiram, a proposta de Diana começou a circular informalmente entre setores. Algumas mulheres a procuraram em sigilo, agradecendo. Outras ainda tinham medo, mas o movimento havia começado, silencioso, resistente e irreversível. O envelope chegou às 10 horas, entregue por um oficial de justiça com expressão cansada. Bruno abriu com mãos trêmulas: ação judicial, processo civil por fraude contratual e omissão de informações financeiras. Ele leu cada linha como se a vida estivesse sendo impressa em papel timbrado, fria e formal. A denúncia partira de um ex-cliente que o acusava de manipulação em uma proposta de investimento. Um dos últimos que Bruno ainda tentava manter, mesmo após os colapsos financeiros. O advogado, que antes o tratava com reverência, agora mal atendia as ligações. No mesmo dia, um aviso de despejo. O apartamento luxuoso em que vivia, financiado no nome da nova namorada, que havia sumido fazia 2 semanas, seria retomado em até 30 dias. Bruno empacotou a vida em 4 malas. Tudo o que restara foi bater na porta de um primo distante, Flávio, com quem não falava há anos. É só por um tempo, até resolver minha situação, disse olhando o chão. Flávio, que morava em um apartamento modesto na Zona Norte, hesitou, mas deixou entrar. Bruno passou a dormir no sofá da sala, coberto com um lençol fino, o ventilador fazendo barulho no canto. O ruído não abafava o que vinha de dentro, um silêncio pesado, ácido. No celular, as notificações eram escassas. O grupo dos amigos antigos estava mudo. Os seguidores do Instagram diminuíam, e a sensação era de que, de repente, ele havia desaparecido. E ninguém notara. As roupas de grife ainda estavam lá, mas o cartão que as pagava, não. O relógio caro agora parecia um adorno triste num braço que tremia de ansiedade. Uma noite, sentado no sofá, ligou a TV por impulso. Caiu em um canal de entrevistas. E então congelou. Ali, no centro do estúdio, sentada com um vestido claro que acentuava a barriga grávida e um brilho calmo nos olhos, estava ela. Diana, a legenda. Coordenadora de projetos da Delmarco, fala sobre inovação, liderança feminina e políticas de inclusão para mães no mercado corporativo. Ele não conseguiu mudar de canal. Assistiu cada segundo da fala dela. Diana falava com calma, postura ereta, sorriso controlado, mas seguro. Não era a mulher que ele deixara, era outra. Era a versão dela que ele nunca permitiu nascer enquanto esteve ao lado. Ser mãe e profissional não deveria ser uma escolha entre uma vida ou outra. É possível ter as duas coisas, dizia ela. Mas isso só acontece quando o ambiente decide respeitar e quando a mulher decide não desistir de si. Bruno sentiu os olhos queimarem.
Quando o programa terminou, ficou com o controle na mão, sem saber o que fazer. A tela da TV refletia o rosto dele, pálido, com olheiras, o cabelo mal cuidado. Naquele instante, entendeu o que significava perder. Não era perder dinheiro, ou casa, ou status. Era perceber que, enquanto ele cavava fundo, ela escalava em silêncio. Naquela madrugada, ele chorou, sem som, sem cena. Apenas lágrimas descendo devagar, como se cada gota levasse um pouco do orgulho que o destruíra. Pela primeira vez, Bruno enxergava, de verdade, o que havia feito com a própria vida. E pior, o que havia deixado de fazer com o amor que teve nas mãos e nunca soube segurar. A dor veio como uma onda inesperada no meio de uma manhã tranquila. Diana estava em sua sala na Delmarco, revisando uma apresentação da equipe de suporte, quando sentiu uma fisgada aguda na parte inferior do abdômen. Parou de digitar. O ar escapou dos pulmões. Respirou fundo. Esperou. Talvez fosse apenas o corpo se ajustando. Afinal, a gravidez já estava entrando no 8º mês. Gêmeas. Era natural, diziam. Mas então, outra contração. Mais forte, curta, porém nítida. Ela se levantou com dificuldade, caminhou até o banheiro. Lá, sentiu um calor subir pela espinha. O espelho refletia sua expressão tensa, o suor frio na testa. E então, uma leve umidade desceu por entre as pernas. O olhar dela travou no reflexo. Não, agora não. Correu até o telefone. Lúcia, estou com dor e acho que minha bolsa estourou. Lúcia não hesitou. Tô pegando o carro. Me encontra no térreo. Agora. No caminho para o hospital, o silêncio era cortado apenas pelos gemidos de dor. Lúcia dirigia rápido, os olhos firmes no retrovisor. Já avisei o Eduardo, disse. Ele tá vindo direto do escritório. Diana apertava a lateral do assento, os olhos fechados. Elas não podem nascer agora. Ainda falta. Ei! Lúcia a tocou no braço. Você é forte. Elas são fortes. Vai dar certo. No hospital, o pronto-socorro foi um borrão de luzes, vozes e códigos. Contrações a cada 3 minutos. 32 semanas e 5 dias. Disse uma enfermeira. Gêmeas, histórico clínico controlado, completou o médico. Eduardo chegou durante o preparo da internação. Respirava ofegante, mas o olhar era só dela. Estou aqui, disse, tomando a mão de Diana. Ela sorriu, com os olhos marejados. Achei que não chegava a tempo. Eu vou com você até o fim, não importa o que aconteça. Horas depois, já na sala de parto, o ambiente era um misto de tensão e precisão. Diana estava deitada, conectada a monitores. As contrações vinham rápidas, dolorosas. O médico optou por cesariana de emergência devido à posição das bebês. Preciso que confie em nós, disse o obstetra. Tudo indica que elas estão bem, mas são prematuras. Vamos agir rápido. Eduardo vestiu o avental cirúrgico, permaneceu ao lado dela, segurando sua mão. Os olhos dele jamais vacilaram. Vai dar tudo certo, murmurou. Diana chorava. Não de medo apenas, mas de intensidade. Eu tô com medo de não ouvir o choro delas. Você vai ouvir, eu prometo. A cesárea começou às 18h42. Primeiro corte. Silêncio. Mãos rápidas. Instrumentos. Tecidos afastados. Estamos quase lá, disse a equipe. Diana sentia os puxões, o desconforto, mas não a dor. Apenas o vazio ansioso de um corpo que esperava se tornar 2. E então, um choro. Forte. Afiado. O som cortou o ar como uma música esperada demais. Primeira bebê, anunciou a enfermeira. Diana soltou o ar que parecia ter segurado por uma vida inteira. Segundos depois, outro choro. Mais rouco, mas vivo. Segunda bebê. Eduardo chorava agora, a cabeça encostada na dela. Elas estão bem, sussurrou. Diana, elas estão bem. As enfermeiras mostraram os rostinhos envoltos em panos brancos. Pequenas, delicadas, mas firmes. Diana estendeu os braços ainda que tremendo.
Eu quero vê-las. Preciso ver. As meninas foram levadas à incubadora por protocolo, mas antes, por alguns segundos, foram colocadas ao lado do rosto da mãe. Ela fechou os olhos, tocou cada uma e então chorou, não de dor, mas de alívio, de amor, de renascimento. Horas depois, no quarto, ainda grogue da anestesia, Diana acordou lentamente. Eduardo estava ao lado, sentado em uma poltrona, olhando as fotos das meninas no celular. Ela se virou devagar. Elas estão bem, monitoradas, mas estáveis. Médicos disseram que são fortes. Respiram sozinhas. Nenhuma complicação. Ela fechou os olhos, emocionada. Elas chegaram e eu renasci com elas. Eduardo sorriu, puxando a cadeira para mais perto. Você foi incrível, Diana. Ela o olhou com ternura. Elas são minha chance de fazer tudo diferente, de não repetir os ciclos, de amar certo. Ele segurou sua mão. E você já está fazendo isso desde o começo. Na manhã seguinte, Diana conseguiu ver as meninas na UTI neonatal, frágeis, envoltas em fios, mas respirando, com o peito subindo e descendo como as marés do mundo. Ela encostou a testa no vidro, chorou baixinho. Minhas filhas, minhas meninas. Atrás dela, Eduardo permaneceu em silêncio, respeitando aquele instante que era só delas, mas no fundo ele sabia. Naquele quarto de incubadoras e esperança, nascia também uma nova mulher e uma nova história. O retorno ao prédio da Del Marco se deu num fim de manhã clara, de céu limpo. Diana usava um vestido bege de alfaiataria, cabelos presos em um coque discreto. Os primeiros passos dentro do saguão pareceram um mergulho silencioso em águas conhecidas, mas agora diferentes. Os seguranças sorriram com respeito. A recepcionista ergueu os olhos e disse: "Bem-vinda de volta, doutora Diana." Diana sorriu comedida, mas sentiu o calor por dentro. Na sala dela, agora em um andar mais alto, havia flores, um arranjo delicado, sem cartão, mas ela sabia de quem era. Enquanto ajeitava as coisas sobre a nova mesa, uma notificação apareceu no e-mail corporativo. Projeto Maternar aprovado. Implementação em 3 fases. Direção geral, aprova orçamento e estratégia. Diana se recostou na cadeira, respirou fundo. Conseguimos. Na reunião geral da semana, Eduardo pediu a palavra ao fim da pauta. Antes de encerrarmos, preciso anunciar a nomeação da nova diretora adjunta de Operações e Inclusão. Um burburinho. Diana manteve a compostura. Por mérito absoluto, visão estratégica e liderança prática, a diretoria deliberou, unanimemente, que Diana Oliveira assume o cargo a partir de hoje. Palmas tímidas no começo, depois firmes. Lúcia sorriu com os olhos. Melissa, agora mais silenciosa, bateu palmas também, ainda que discretamente. Eduardo não olhou diretamente para Diana, mas a entonação dele dizia o que os olhos ocultavam. Após a reunião, Diana entrou na nova sala. A vista era privilegiada. O céu de vidro emoldurava uma cidade que ela agora enfrentava de igual para igual. Pouco depois, Eduardo bateu a porta sem formalidade. "Tudo novo", ele comentou. "Tudo necessário." Ela respondeu. Ele caminhou até a mesa. Depositou uma pequena caixa sobre ela. Diana o olhou com uma expressão de curiosidade. Abriu. Dentro, um anel. Minimalista, elegante, com uma pedra âmbar no centro. "Não é um pedido de casamento convencional", disse ele. "Mas nada entre nós foi convencional até agora." Ela pegou o anel, passou-o entre os dedos com delicadeza. "Isso é mesmo um pedido? É um convite, para que a gente continue escolhendo um ao outro. Agora como família." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu aceito." Ele sorriu, mas ela levantou o dedo. "Com uma condição. Diga, minha posição aqui, meu nome no crachá, minha independência. Nada disso pode ser engolido pelo nosso relacionamento. Eu lutei demais para ser reconhecida por quem eu sou profissionalmente."
Eduardo assentiu, sem hesitar. Eu sei, e é justamente por isso que quero continuar ao seu lado, como homem, não como chefe. Ela se aproximou, envolveu os braços no pescoço dele. Então estamos bem alinhados. Nos dias seguintes, Diana mergulhou na implantação do projeto Maternar. A primeira sala de apoio à amamentação foi entregue em uma das filiais menores. 2 colaboradoras a procuraram em particular, emocionadas. A gente se sentia invisível, disse uma. Agora parece que alguém olhou pra gente, completou a outra. Diana não fez discursos, não postou fotos, mas sabia que havia vencido uma guerra silenciosa. Certa tarde, enquanto revisava um relatório, recebeu uma ligação da creche do hospital. As meninas estavam bem, tinham sorrido ao ver o mobile novo e dormiram de mãos dadas, mesmo em berços separados. Diana desligou o telefone com os olhos marejados, voltou ao computador e digitou com mais firmeza. O céu estava pálido naquela manhã de domingo. O vento soprava leve e as ondas se quebravam num ritmo preguiçoso, como se a praia toda respirasse com calma. Diana caminhava devagar pela faixa úmida da areia, sentindo os pés afundarem suavemente a cada passo. De um lado, o mar. Do outro, as risadas das 2 pequenas que corriam à sua frente com os pezinhos desajeitados. As gêmeas, agora com quase 2 anos, vestiam maiôs coloridos e chapéus de aba larga. Uma segurava um baldinho, a outra uma pá de brinquedo. Ambas pareciam rir por pura alegria de estarem vivas. Diana observava cada gesto delas como quem lê poesia, em silêncio, com reverência. Eduardo as observava de longe, sentado sob um guarda-sol, um livro aberto no colo, mas o olhar distraído nas 3. Ele levantou a mão em aceno quando os olhos de Diana cruzaram os dele. Ela sorriu de volta. Não era mais aquele sorriso tímido de antes. Era um sorriso inteiro, pleno. "Mamãe, olha!" gritou uma das meninas, erguendo uma conchinha como se fosse um troféu. Diana correu até elas e se abaixou, as pernas já marcadas pela areia. "É linda!" respondeu, pegando a concha e girando-a entre os dedos. "Vamos levar para casa." Enquanto as pequenas voltavam a correr, algo no horizonte chamou sua atenção. Uma silhueta conhecida, parada, a poucos metros dali, junto à mureta que dividia a areia do calçadão. Bruno. O tempo o moldara de outra forma. O rosto parecia mais magro, os cabelos rareavam e havia algo nos olhos. Um peso, uma ausência, talvez uma memória constante. Ele não se aproximou. Ficou ali, de mãos nos bolsos, como quem sabe que qualquer tentativa de diálogo seria um desrespeito ao silêncio que a vida construiu entre os dois. Quando os olhos dele encontraram os dela, Diana não desviou. Bruno sorriu. Um sorriso pequeno, triste. Um pedido de desculpas que não precisava ser dito, porque agora já era tarde demais para qualquer reconciliação que não fosse simbólica. Ela apenas acenou com a cabeça, serena, sem rancor, sem pressa, sem mais nada por provar. Bruno manteve o olhar por alguns segundos e então virou-se, caminhando lentamente pela beira do calçadão, como um fantasma que aceita o fim do próprio papel numa história alheia. Diana ficou observando por instantes, mas logo foi puxada de volta pela gargalhada de uma das meninas que tropeçava na espuma da onda. Ela correu até a filha, pegou-a no colo, girou no ar com um riso solto, sentindo a água fria bater nas pernas e lavar tudo o que ainda restava de passado. Mais tarde, quando o sol começava a baixar, as 3 se sentaram na areia, lado a lado, construindo um castelo torto e frágil, como toda infância deve ser. Eduardo se juntou a elas, estendeu um pano para sentarem e tirou da mochila uma garrafinha com suco e alguns biscoitos. "Conquista do dia", disse, entregando um para cada uma. "Castelos de areia e memórias sólidas", brincou Diana, apoiando o queixo no ombro dele. Os dois ficaram ali, observando as pequenas, agora concentradas em encher um buraco com água salgada. O silêncio entre eles era confortável,
E então, como num sopro de consciência, Diana olhou para o mar e pensou em tudo que enfrentara: a perda, a solidão, a reconstrução, os medos e os tropeços, a raiva que precisou abandonar, a dor que precisou carregar sozinha por um tempo, mas, acima de tudo, lembrou da força que brotou em meio ao caos, da versão dela que havia emergido depois da queda. Ela acariciou o cabelo de uma das meninas, que agora adormecia no colo, e então entendeu. A maior vitória da sua vida não foi ter vencido Bruno, foi ter vencido a si mesma, a mulher que duvidava, que se escondia, que aceitava migalhas porque não sabia que podia ter o todo. Agora ela sabia, e com esse saber, respirou fundo, porque não era o amor que a tinha salvado, era a coragem de se amar primeiro. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.